Sejam muito bem-vindos. Evangelho do Amor. Nós vamos passar ao Ministério da Palavra. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler juntos dos versos 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. O texto diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu Deus, suplicamos o favor do alto, a ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua Palavra, não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, por revelação, pela ação do Teu Espírito Santo, que pedimos, traga aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer. Que a Tua Palavra possa gerar não apenas fé, que ela gere correspondência, que ela de fato produza em nós crescimento. E nós desde já te agradecemos pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu me sinto dirigido por Deus a compartilhar essa verdade com vocês hoje, fundamentada aqui em Romanos 12. No verso 17, nós vemos a declaração: não paguem a ninguém mal por mal. A versão atualizada de Almeida diz: não torneis a ninguém mal por mal. Outras traduções, como a NVI, diz: não retribuam. Essa palavra tanto fala de devolver, numa espécie de reciprocidade, mutualidade, como também era usada para falar de pagamento. São todas possíveis traduções. Mas o verso 17, ele apenas nos orienta a respeito do que fazer. O verso 21, ele na verdade trabalha conosco o motivo. Ele arremata dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não devolver o mal que nos faz, pelo contrário, né? O verso 18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado a fazer o bem, como diz o ditado, não importa quem. Mesmo quem de alguma forma nos fere, mesmo quem nos maltrata, mesmo quem nos persegue. Mas repito, é importante entender não só aquilo que somos direcionados a fazer. O verso 17 diz: procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, não há seletividade na hora de fazer o bem. Agora, o verso 21, repito, ele diz respeito ao motivo. Para que o mal não triunfe, nós precisamos vencê-lo por meio do bem. O apóstolo Paulo, usado por Deus para escrever essas palavras, ele podia falar muito bem a respeito do assunto, com muita propriedade, pelo menos em duas perspectivas. Antes da conversão, ele foi um perseguidor da igreja. E ele lidou com a realidade prática de cristãos que obedeciam o ensino de Jesus, de orar pelos inimigos, né? Não só amá-los, mas orar por aqueles que nos perseguem. E acredito que isso teve um impacto enorme na vida do próprio apóstolo. Depois de convertido, ele passa a viver o outro lado. Ele agora vive perseguição o tempo todo. E ele passa a andar nessas verdades. Então, dos dois ângulos, antes de converter, lidando com crentes que retribuíam o mal com o bem, depois de convertido, andando nessa verdade, podemos dizer que ele estava experimentado em todos os ângulos. Mas ele não está falando apenas da perspectiva de uma experiência. O tempo todo ele está citando textos da Bíblia, porções do Antigo Testamento. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É uma citação de Deuteronômio 32:5. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É uma citação de Provérbios 25, de 21 a 22, né? Quando ele diz: a ninguém pagueis mal por mal,
uma referência a Provérbios 20, 22, ou seja, o tempo todo ele está dizendo, a escritura é essa, o plano de Deus é esse. E esse volume de citações bíblicas nos mostram não só como nossa vida deve ser guiada, orientada pela palavra de Deus, mas o como a soma de muitos desses textos nos ajuda a ter uma perspectiva maior, mais abrangente de um fato. Obviamente, se a gente apenas lê Romanos capítulo 12, como lemos aqui do verso 17 ao 21, não existe a necessidade de nenhuma explicação profunda para que a gente entenda o que é que se requer de nós. Mas acredito que quanto melhor a gente entende o combo, o pacote de princípios que está envolvido por trás dessa orientação, e aliás eu particularmente sou esse tipo de gente que quando entendo o porquê de uma orientação é muito mais fácil abraçá-la. Eu acredito que à medida que a gente consegue ver um pouquinho mais do que está presente, talvez o nosso coração consiga entender que há mais benefícios do que normalmente nós temos imaginado ou concluído quando decidimos andar na orientação de Deus. Embora o verso 17 está falando sobre não pagar mal em troca do mal, o verso 21, como eu disse, que tem mais a ver com a motivação, usa a expressão, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O tema da minha mensagem hoje é vencendo o mal com o bem. E eu quero te chamar a um entendimento que possa te ajudar numa ação prática de como se conduzir de maneira a expressar bem o Evangelho. Não devolver o mal com o mal, simplesmente dizer, eu não retribuo o mal que me fizeram, é apenas uma atitude passiva. Pagar o mal com o bem é uma atitude ativa. Muitas vezes a gente apenas pensa que devemos evitar fazer o que é errado. Mas a Bíblia não nos ensina somente a evitar fazer o que é errado, como também nos ensina de forma intencional a fazer aquilo que é correto. Por exemplo, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz, não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Não condeneis, para que não sejam condenados. Aqui ele está falando do que de errado nós não podemos fazer. Mas depois em Mateus 7:12, ele diz, fazei aos outros o que quereis que vos faça. Ou seja, eu não apenas me guardo de fazer o mal que eu não quero receber, mas eu decido praticar o bem que eu espero que me seja feito, independente de como agiram para conosco. Nós precisamos entender que andamos baseados, fundamentados em princípios, não apenas de forma reativa. Infelizmente, a maioria das pessoas, às vezes muitos cristãos, estão apenas respondendo, reagindo à forma como lhes tratam. E o ensino bíblico, para mim e para você, é diferente. É mais do que você vencer a ofensa, é ir além do perdão, é dizer, eu retribuo o mal com o bem. Eu me lembro de uma ocasião, há um tempo atrás, essa é uma frase que já repeti muito nos últimos anos, mas de uma pessoa que me aborda indignado. Ela me viu falando bem publicamente de uma pessoa que ela sabia, que eu sabia, que a pessoa estava falando mal de mim publicamente. E ela falou assim, eu não entendo você. Você sabe que o fulano te detona e você está falando bem dele. Eu falei, o que fulano faz revela quem ele é. O que eu faço revela quem eu sou. Se eu simplesmente jogo o mesmo jogo, eu estou deixando que ele me rebaixe a um nível diferente das Escrituras. Deus não nos chamou para sermos reativos ao comportamento das pessoas. Deus nos chamou para espelhar o caráter dele e o comportamento que ele mesmo tem. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos fez o bem por meio de Cristo quando éramos seus inimigos. E ele estabeleceu qual o padrão, qual o princípio no qual eu e você devemos andar. Quem está entendendo, diga amém. Para que a gente possa olhar para esse texto, que por si já é, eu diria, autoexplicativo, eu gostaria de seguir a lógica que o próprio apóstolo Paulo aplica, citando muitos textos do Antigo Testamento, para que a gente consiga enxergar melhor, de um modo mais abrangente, o princípio. Eu gostaria de falar de outros textos bíblicos que ilustram de uma maneira muito prática o que Paulo está dizendo. Nós temos pelo menos 2 exemplos no Velho Testamento de gente que deu de comer e deu de beber para outras pessoas que lhe tinham feito mal. Em todas essas 2 ilustrações, nós temos uma orientação prática. Uma delas acontece com Isaac, filho de Abraão. A outra acontece com o profeta Eliseu.
Eu gostaria que a gente pudesse avaliar esses dois textos. Depois de avaliar esses dois exemplos, essas duas lições práticas, eu queria que a gente terminasse explorando algo que o próprio Jesus no Sermão do Monte ensinou. E acredito que com isso a gente consiga ter uma perspectiva um pouquinho maior e ampliada do volume de princípios que está por trás daquilo que é exigido de mim e de você, não sugerido, mas que é exigido de mim e de você, do nosso comportamento enquanto cristãos. Então, em primeiro lugar, eu quero falar dessa lição de Isaac. Se você puder, me acompanhe em Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos primeiro ler dos versículos 12 a 17. Depois de ler do 12 ao 17, nós vamos ler do 27 ao 32. Gênesis capítulo 26, de 12 a 17. O texto diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Abimeleque disse a Isaac: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Em primeiro lugar, esses 5 versículos que lemos fala de como, quando Isaac, filho de Abraão, está em Gerar, ele prospera debaixo da graça, do favor de Deus. Se você olhar os versos anteriores, a Bíblia diz que havia uma fome, havia uma crise. Mas a Bíblia diz que naquele ano de fome, de crise, quando todo mundo está feio na fita, ele colheu 100 vezes mais. E a Bíblia dá um motivo: porque o Senhor o abençoava. Quantos querem ser abençoados por Deus? Bom, junto com a bênção de Deus vem um preço. Qual o preço? A Bíblia diz que os que não estavam sendo abençoados por Deus ficaram com inveja dele. E movidos de inveja, né? E a inveja é um sentimento que, quando você não está vivendo, é difícil de entendê-lo. Se você está vivendo, ele parece totalmente justificável. Você fica imaginando por que alguém quer fazer o mal a outra pessoa por inveja, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Caim matou Abel por inveja. O que é que Abel fez para Caim? Nada. Mas de alguma forma, aquele contraste a observar o comportamento era de alguma forma lido como uma ofensa. Muitas vezes a gente fica tentando, né, compreender, quando alguém sente inveja, qual o motivo daquela hostilidade. Mas se eu e você somos tomados pelo sentimento de alguma forma, parece que ele é totalmente justificável. E por conta dessa inveja, a Bíblia diz que começaram a entulhar os poços, né? Poços que foram abertos já desde a época de Abraão, seu pai, que também tinha peregrinado em Gerar. A coisa vai se tornando cada vez mais difícil, o relacionamento cada vez mais complicado, e a hostilidade chega num ponto onde ele é literalmente convidado a se retirar. Ele recebe uma gentil proposta: vaza, some daqui, nós não queremos você no nosso meio. Então ele simplesmente literalmente levanta acampamento e muda. Se inscreva para receber mensagens da Palavra de Deus para seu coração. Compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.